Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é vida elevada. Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor me capacite a passar essa mensagem corretamente, do teu jeito, do teu modo, que as pessoas recebam a parte que cabe a cada um deles e tenha a vida transformada, reedificada, elevada das muitas ondas, das muitas dúvidas, das muitas confusões que está sendo derramada nessa terra, nesse tempo que nós estamos aqui. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, vida elevada. Nessa paraxá número 2, Noé, podemos observar como o Hashem planeja com detalhes e com muita antecedência os seus projetos e também como ele, Hashem, capacita as pessoas que estarão envolvidas em seus projetos. Eu realmente acredito que Hashem informa aos seus servos tudo o que eles precisam saber sobre os eventos futuros. Do mesmo modo que ele fez com Noé. Porém, isso não significa que saberemos com precisão, de modo antecipado, as ordens como esses eventos ocorrerão. Noé, em um dado momento, para saber se as águas haviam baixado, se havia terra seca, lançou aves para conseguir essa informação. O Senhor não disse para Noé o momento exato que ele deveria sair da arca. Então, existem eventos e situações que nós não teremos como saber antecipadamente, mas de alguma forma, de algum modo, o Senhor nos dará uma direção, nos fará saber o que fazer para sabermos o que precisaremos saber, como aconteceu com Noé. À medida que formos caminhando em obediência às instruções de Hashem, iremos descobrindo quais são os novos passos a seguir. Sempre será como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Porque nosso conhecimento é parcial. A profecia é parcial. Mesmo porque se Hashem nos revelar todos os seus planos, com todos os detalhes que nós gostaríamos de ter, o mal pode se levantar e levantar opositores em nosso caminho. Mas é importante sempre nos lembrar desse ponto, principalmente diante de todos os eventos nada confortáveis que estão para ocorrer sobre a terra, sobre a vida de todas as pessoas. E já começaram. Nós sabemos sobre muitos eventos que estão registrados nas Escrituras Sagradas, que ocorrerão no futuro. Eu acredito que em breve, muito em breve, mas não temos detalhe com relação às datas, nem como isso acontecerá. Noé recebeu instruções com detalhes de como construir a arca, as suas medidas, largura, altura, número de andares, quantidades de suprimento, entre tantas outras coisas. Noé e sua família, em um total de 8 pessoas, tinham que conduzir todos os eventos, tinham que cuidar de tudo. E depois que a arca estava pronta, eles tiveram que gerenciar o recebimento e a manutenção de uma grande quantidade de animais.
Um trabalho imenso, um trabalho intenso. Um detalhe: Noa entrou na arca 7 dias antes das chuvas iniciarem sobre a terra, conforme está escrito em Bereshit, Gênesis capítulo 7, versículo 9. Vamos ler a parte B até o versículo 10. Bereshit, Gênesis capítulo 7, versículo 9, parte B até o versículo 10. Entraram na arca os animais aos pares, como Deus ordenou a Noa. Depois de 7 dias a água inundou a terra. Se alguém tivesse esquecido alguma coisa em casa, este seria o tempo para voltar ali e pegar o que havia esquecido. Nessa situação de entrarem na arca 7 dias antes, demonstra o cuidado manifesto de Hashem para que eles fizessem as coisas de forma tranquila, sem estresse. Se eles deixassem para entrar na arca na última hora, no último momento, no dia do dilúvio, no início das chuvas, com aqueles barulhos, trovões e tantas coisas mais, certamente tudo seria estressante. Tudo estaria sobre eles ali de forma instável. Então, que aprendamos a nos prepararmos, estarmos prontos antes. Quando a chuva chegou, eu imagino que tenha ocorrido barulhos intensos, trovões, relâmpagos, e na sequência aquela imensa e pesada arca começou a se levantar e se deslocar da terra. Noa nem sabia para onde eles estavam sendo levados. E também não sei dizer o quanto do balançar daquela arca trouxe de desconforto, tensão, mal-estar para aquela família e para os animais. Mas uma coisa é certa: seguindo as instruções de Hashem, Ele sempre guardará à nossa frente a nossa retaguarda. Isaías capítulo 52, versículo 12. Vocês não precisam partir com pressa, não precisam fugir, pois Adonai irá à frente de vocês. O Deus de Israel também estará atrás de vocês. Se a nossa confiança estiver depositada em Hashem, nunca precisaremos nos desesperar com as situações ao nosso redor. Não precisamos temer os barulhos das águas, dos ventos ou trovões, porque sempre estaremos protegidos de todo o mal em nossa arca, a rocha sólida de Israel. Noa e a família fizeram tudo sem nenhuma correria. Entraram na arca com os animais 7 dias antes das chuvas. E eu acredito que todos eles estavam, nesse período, em treinamento, em adaptação, reconhecendo aquele novo ambiente, se familiarizando com aquele lugar, iniciando uma semana antes do caos. Quando a arca flutuou, tudo flutuou. Tudo foi elevado juntamente com ela. É possível que tivessem desafios entre eles. As Escrituras não narram sobre isso. Então não temos como saber. E é complexo tentar entender o que poderia estar se passando na mente de Noa e sua família dentro daquela arca, esperando aqueles 7 dias, pensando na população, nas pessoas que haviam decidido ficar do lado de fora da arca,
escolha. Aquelas pessoas não acreditaram no dilúvio. Assim como muitas pessoas hoje, na terra inteira, não estão acreditando em Hashem através de Yeshua. Da mesma forma. Agora, eu também não sei como ficaram aquelas pessoas depois que elas presenciaram aquela chuva, aqueles trovões, nuvens escuras, relâmpagos, e confirmaram, por conta daquele evento, que Noé havia falado a verdade. Possivelmente tentaram seguir na direção da arca, e ela não mais estava lá. Irmãos, a verdade sempre aparecerá de alguma forma, ainda que passe algum tempo, não importa. Então espere com confiança no Senhor, e você verá, porque Hashem é verdadeiro. Possivelmente o mal deve ter tentado levantar alguém para prejudicar Noé, mas como ele estava no centro da vontade de Hashem, havia sobre ele, sobre sua família e sobre todo o projeto da arca, uma proteção diferenciada, uma proteção especial. Tudo ocorreu de forma extremamente sobrenatural. Noé recebeu muitas informações de Hashem antecipadamente. Porém, com relação à duração dos eventos e seus prazos, não temos como afirmar que Noé tivesse detalhes dessas informações. Um exemplo disto, ele não sabia que levaria 150 dias para as águas diminuírem de sobre a superfície da terra. 5 meses de 30 dias. Existe um grande mistério de como tudo isso ocorreu. A arca de Noé repousou sobre o Monte Ararat, o pico mais elevado no leste da Turquia, no dia 17 do 7º mês. O que seria equivalente para nós hoje, de acordo com o calendário de Israel, o 3º dia de Sukkot. Depois que a arca repousou no Monte Ararat, eles permaneceram naquele lugar por mais 7 meses e 10 dias, para eles saírem da arca e voltarem à terra firme, no 27º dia do 2º mês do ano seguinte. Eles ficaram mais tempo estacionados dentro da arca sobre o Monte Ararat, esperando as águas baixarem, do que na viagem até aquele local. No total, dentro da arca, eles permaneceram 1 ano e 17 dias. Pelo calendário de Israel, eles saíram da arca durante a contagem do Homer. Eu não sei como Noé estava de provisão de alimentos na arca, como ficou a questão de higiene e limpeza, como ficou a questão de banho naquela situação, iluminação, principalmente durante as noites. A arca deveria ter um sistema incrível de engenharia para lidar com todas essas questões. Talvez o sistema de armazenagem das águas decorrentes da chuva, ou uma nuvem particular provendo água potável ali que fosse necessário. Talvez um sistema de drenagem de esgoto especial, não sabemos. O fato é que Hashem é poderoso e nada, absolutamente nada é impossível para ele. Eu não faço a menor ideia de como nós lidaríamos hoje se nós tivéssemos que ficar mais de 1 ano presos dentro de um lugar, sem poder sair, sem ter água potável, sem ter energia elétrica
para preservar os alimentos, sem poder ir ao supermercado, sem gás de cozinha, sem combustível para os nossos veículos, sem ter acesso ou contato com outras pessoas, sem internet. Noé, com toda a família dele, com todos os animais que estavam com eles, conseguiram passar por tudo o que passaram e sobreviveram, porque estavam unidos e confiaram no Senhor. Aleluia! Nós deveríamos meditar sobre isso, principalmente quando vem sobre nós situações de ansiedade com relação ao que ocorrerá no futuro. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, com Hashem provendo água potável e alimento, o maná, por 40 anos no deserto. E depois entraram na terra da promessa. Noé, com a família dele e todos aqueles animais, ficaram por mais de um ano dentro de uma embarcação fechada e sobreviveram. Eu não sei como que era a relação daqueles animais de um para com o outro. Irmãos, não importa qual seja a situação que enfrentemos, pessoas perdendo emprego, perdendo sua saúde física, mental, com efeitos estranhos na vida espiritual, Hashem tem solução para todos os nossos problemas, todos os nossos desafios, se decidirmos caminhar nessa terra em obediência às instruções dele. Não importa o que ocorra, nós sempre estaremos seguros. Confiemos em Hashem através de Yeshua e nós sempre estaremos seguros. Mas entendam, nós precisamos buscar pelo Senhor com confiança e clamar em alta voz, como está escrito, Tehillim, Salmos 22, versículo 12. Nas demais, versículo 11. Tehillim, Salmos 22, capítulo 22, versículo 12. Nas demais, versículo 11. Não te ausentes de mim, Hashem, pois a tribulação está próxima e não há ninguém que me socorra. Clamar. Precisamos clamar. Se fizermos isso, a nossa vida será elevada sobre as muitas águas, da mesma forma que a arca foi elevada. Será elevada acima dos problemas, dos desafios. Passamos por isso nessa semana, irmãos. Tivemos intercessores sobre a nossa vida em um tempo bem complexo. E Hashem nos levou sobre as muitas águas para não sermos afogados. Hashem é um rei confiável. E o nosso clamor aqui por cada um de vocês é o que está escrito em Tehillim, Salmos, capítulo 20, versículo 2. Nas demais, versículo 1. Tehillim, Salmos, capítulo 20, versículo 2. Nas demais, versículo 1. Que Adonai possa responder em sua tristeza, que o nome de Deus de Jacov o proteja, em nome de Yeshua. Nós não estamos isentos de passarmos por lutas. Enfrentamos vários tipos de desafios todos os dias, como todos vocês. Mas Hashem tem nos elevado acima desses desafios e deseja elevar também a vida de cada um de vocês. Depois que Noé finalizou a dura tarefa que ele recebeu de Hashem, algo mais complexo aconteceu com a vida física e emocional dele. É como se toda a energia dele tivesse sido drenada, sugada. É como se Noé entrasse em uma profunda depressão. Eu diria até uma crise existencial. Noé passou por um efeito que chamamos de efeito rebote.
Talvez ali ele se deu conta do que tinha acontecido. Talvez com um sentimento intenso da vontade de esquecer tudo aquilo que aconteceu com as demais pessoas e animais que não sobreviveram. As ações de Noa refletem muito o conselho de um rei de como lidar com a população em momentos de crises. Descrito em Misley, Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7. Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7. Vamos ler a solução apresentada por um rei cujo povo está em profundo sofrimento por alguma razão. Vamos ler. Misley, Provérbios, capítulo 31, versículos 6 e 7. Dê bebida forte ao que está perecendo e vinho ao que está profundamente deprimido, que ele beba e esqueça sua indigência. Pessoas que vivem em condição de miséria ou extrema carência e não mais lembre de suas aflições. Dessa mesma forma, o príncipe desse mundo em trevas está fazendo, apresentando soluções que embriagam o povo, alegando alívio imediato para a sua dor. E isto tem gerado posteriormente ainda mais dores. Pessoas com um problema que se embriagam criam para elas mesmas outros problemas que elas não tinham antes. A dependência de coisas desse mundo é uma prisão sem muros. A nossa dependência deveria ser total de Hashem através de Yeshua, porque esta é a única dependência que nos proporciona uma verdadeira liberdade. Cada vez mais o embriagar das pessoas tem afetado suas vidas, suas famílias, seus relacionamentos pessoais. Não somente esse tipo de estupor alcoólico, mas a utilização de outras químicas que tem produzido resultados desastrosos na vida de muitas pessoas, de muitas famílias nessa terra. Algumas delas oferecidas também de forma deliberada. Antes do Shabat, eu conversei com uma pessoa amada. Pessoa lutando para recomeçar a vida. E essa pessoa está atravessando um período de abstinência muito grande. E eu pude perceber de forma clara a dor que esta dependência química trouxe para aquela vida. Hashem nos faça dependentes somente dele, em nome de Yeshua. Entretanto, é importante sabermos e relembrarmos: o verdadeiro rei de toda a terra não pensa como os reis desse mundo. E nos declara, como está escrito, Misley, Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Misley, Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador, é a bebida forte e a bebida forte desordeira. Quem se deixa desviar por eles não é sábio. Noa se abraçou com sua dor e encontrou sua própria solução pessoal para aliviá-la. E assim criou outros problemas que persistem até os dias de hoje.
É muito importante observarmos e analisarmos tudo o que ocorreu com a vida de Noé, em todos os aspectos, em todos os sentidos, para termos estruturas físicas e emocionais para suportar tudo o que está por vir sobre essa terra. Nós também devemos agir desse modo desde o recebimento profético dos eventos que ocorrerão em nosso futuro, passando pelo que nós precisamos organizar e fazer em unidade de propósito, seguindo pelas etapas dos processos que devemos realizar para seguirmos em direção à preservação de vidas que se fizerem necessário, passando pelo que precisamos provisionar, como água potável, alimentos, plantas, entre outras coisas. Sejamos cada um de nós prudentes com a nossa vida, prudentes com a vida das pessoas que nós amamos ao nosso redor. E o que estiver na nossa mão fazer, façamos com alegria, principalmente o provisionamento de água potável e alimento. Sempre nos dedicando para fazer o nosso melhor, com confiança sempre em Hashem, de que nada, absolutamente nada, Ele nos deixará faltar. E tomando as ações corretas que devemos tomar com responsabilidade, se faltar alguma coisa, o Senhor mesmo proverá. Mas que tenhamos entendimento, tem coisa que nós precisamos fazer. Noé estava lidando com uma realidade completamente nova sobre a vida dele. Imaginem voltar ao mundo sem cidades, sem vizinhos, sem campos cultivados, sem nada. Ele deveria estar extremamente cansado, triste, com tudo que havia ocorrido, no caminho de uma possível depressão profunda. E o que ele fez? Se embriagou. Nós precisamos reconhecer os nossos limites e nos manter afastados de situações que podem literalmente nos arremessar para abismos, com decisões que trarão prejuízo sobre nós e sobre a vida de outras pessoas. Hoje eu tenho uma consciência completamente nova sobre a nossa responsabilidade para com a vida de outras pessoas ao nosso redor. Em momentos críticos, a melhor coisa que podemos fazer é parar. Parar. Não sei o que fazer, pare. Não faça nada. Tem momentos que precisamos parar, nos alimentar, precisamos dormir, precisamos descansar, para depois buscarmos o Senhor, estarmos melhor sensível à voz dEle, ouvir o bom conselho que Ele tem para nós e seguirmos com as nossas tomadas de decisões, todas elas estruturadas na perfeita e agradável vontade de Hashem. E ainda que tenhamos lutas e desafios nesse caminho, nós seremos guardados e protegidos. Na leitura que fizemos hoje, na Brit Hadashah e Matitiahu, Mateus capítulo 24, versículo 36 a 44, Yeshua nos alerta que a vinda dele será de surpresa para muitas pessoas. Embora não saibamos exatamente em que dia e hora isso se dará, mas nós estamos sendo alertados que isto ocorrerá e devemos nos preparar para isto agora, antes
da vinda de Yeshua haverá uma grande destruição sobre a terra. Hoje tem pessoas aí sendo arrastadas em enganos, sendo conduzidas a acreditar que Yeshua não vai voltar mais. Loucura. Não foi assim com Noé. Ele recebeu instruções com precisão de Hashem do que aconteceria, quando se daria e o que ele, Noé, precisava fazer. Noé confiou no Senhor e se preparou. Noé ministrou a vida das pessoas, tentou alertá-las sobre o que estava para acontecer. Noé era um pregador da justiça de Hashem, não da graça. É o que está escrito em 2 Quefa, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas as pessoas não acreditaram, não deram a devida atenção ao que o Noé dizia, de que haveria uma imensa inundação de água sobre a terra e aquela população morreria afogada. Neste texto da Brit Hadashah, Matityahu Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 44, Yeshua também nos alerta com uma mensagem de justiça. Do mesmo modo que Noé tentou alertar o povo naquela época. Irmãos, o Senhor está nos trazendo essa ministração nesse dia para nos alertar mais uma vez de que estamos diante de dias difíceis sobre a terra. Porém, esse aviso está chegando com uma sentença que foi decretada pelas nossas más escolhas. O Senhor nunca planejou que isso ocorresse dessa forma. As profecias sobre a vinda de Yeshua se comparam com as chuvas que foram anunciadas por Noé, mas ninguém acreditou. Roché e Oséias capítulo 6, versículo 3, vou ler na versão JB. Roché e Oséias capítulo 6, versículo 3, vou ler na versão JB. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer a Hashem, e sua saída é preparada como o amanhecer, e ele virá a nós como a chuva serôdia, a chuva que ocorre antes do tempo, e a chuva temporã, as últimas chuvas sobre a terra. Yeshua já veio antes do tempo, e ele está retornando como as últimas chuvas. Noé recebeu as informações de Hashem, confiou, se preparou e estava com uma arca pronta, abastecida, tinha tudo que ele precisava para o sustento de tudo que estava sobre a responsabilidade dele. Mas Yeshua nos deixa um alerta de que a vinda dele seria comparada a um ladrão que chega repentinamente, sem nenhum aviso. Matityahu Mateus, capítulo 24, versículo 43 e 44. Matityahu Mateus, capítulo 24, versículo 43 e 44. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que o seu Senhor virá. Mas entenda isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não o esperam. Para meditarmos, será que nós estamos prontos para nos encontrarmos com Yeshua nos altos céus, ou até repentinamente?
de forma súbita. Muitas pessoas estão encontrando com Yeshua de forma súbita hoje. Será que nós estamos prontos para esse encontro? Pela parábola das 10 virgens, sabemos que o noivo demorou e todas as virgens dormiram. E as pessoas no mundo também estão dormindo. Isaías capítulo 29, versículo 10. Pois Adonai derramou sobre vocês um espírito de letargia, fechou seus olhos, isto é, os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, ou seja, os videntes. Esse espírito de sono foi derramado sobre toda a terra devido às nossas más escolhas. E somente a palavra de Hashem, a palavra da vida, tem poder para nos acordar e nos manter despertos. Se a palavra for removida, não teremos mais como nos manter acordados. E isso acontecerá. Muitas coisas já estão sendo revistas nessa terra. Revisada e atualizada. Para o mal. Noé e a família dele estavam e se manteram despertos. Não dormiram. Como eu comentei, Noé não sabia qual era a data, a hora de sair da arca. Então o Senhor o conduziu pelos sinais para que ele reconhecesse o momento certo para sair daquela arca e encontrar a terra firme, terra seca. Mas o tempo dele, Noé, de entrar na arca, ele conhecia muito bem. Nós deveríamos estar nesse momento refugiado na nossa proteção, que é Yeshua, a rocha sólida da nossa salvação. Isto é fundamental para não sermos abalados pelo caos que está sendo derramado sobre toda a terra. É bom estarmos prontos e preparados com antecedência. No mínimo, 7 dias antes. Da mesma forma que aconteceu com Noé. Também precisamos saber quando e como pedir sinais para o Senhor e saber interpretá-los. Esse é um momento importante para compreendermos os caminhos que Hashem tem para seguirmos nessa terra e as escolhas que teremos que fazer sem que tenhamos uma palavra clara sobre o nosso agir. Nós não podemos errar. Nós não podemos errar nas nossas decisões. E a nossa necessidade imediata é permanecermos acordados diante do espírito do sono que está assolando essa terra. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e que são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e, dessa forma, preservarmos nossa vida, a nossa alma. A conservação da nossa alma deve ser a nossa prioridade. Mas a Ruach HaKodesh nos ministra hoje que as mesmas águas que destruíram toda aquela geração foram as mesmas que foram usadas para elevar a arca e colocá-la para navegar. Cumprir com o propósito pelo qual ela foi construída e preservar a todos
dentro dela com vida. O desejo de Hashem é nos preservarmos com vida, mas nós precisamos estar refugiados em Yeshua. Do contrário, não teremos como sobreviver. As águas que para o mundo significou a destruição, para quem estava refugiado e abrigado dentro dela, dentro da arca, significou a salvação. Yeshua é a nossa arca de proteção. Não existe outra. Não existe nenhuma outra proteção. Estamos em um processo claro de sermos elevados e que estejamos perfeitamente prontos para isto. Eu gostaria que todos levassem a sério a história da vida de Noé e sua família. Estudem e compreendam os processos que conduziu aquela família a permanecer unida, a enfrentarem juntos, no mesmo propósito, aqueles imensos desafios. Esse foi o principal motivo que os ajudou a superar aquela situação. Unidade. E assim eles permaneceram com vida. As pessoas que escolherem caminhar sozinhas nessa terra poderão se tornar alvos muito mais fáceis de ser atingidos e terão maiores dificuldades para superar os desafios. Coelete, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 10. Coelete, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor serem dois do que um, pois seus esforços de cooperação geram essa vantagem. Se um deles cair, o outro ajudará o companheiro a se levantar. Ai do que estiver só quando cair, e não houver ninguém para ajudá-lo a se levantar. Que estejamos todos prontos, unidos, trabalhando juntos no propósito de Hashem, para o que está por vir. Que ouçamos a palavra profética de Hashem e tenhamos força para obedecê-la e cumprir o que nos foi determinado. Se necessário for, darmos atenção a sinais e que sejamos assertivos em todas as decisões. Que nunca deixemos as nossas emoções assumirem um controle da nossa vida, da nossa alma. E vamos seguir em frente, de pé, cabeça erguida, confiando em Hashem, ocorra o que ocorrer. Tendo a certeza em nossos corações que seremos guardados, protegidos e supridos em todas as nossas necessidades pelo Senhor. Entremos em acordo. Renovemos uma nova aliança em amor com Hashem através de Yeshua. Caminhemos em unidade, uns para com outros, todos unidos para com o Mashiach, e seremos protegidos. Irmãos, eu confesso a vocês, eu sei que nós teremos dias de grandes tensões pela frente. Nós gostaríamos de ter respostas para todas as nossas inquietações, todas as nossas dúvidas, mas nós não temos. Mas eu sei que Hashem sabe todas as coisas.
Nada, absolutamente nada passa desapercebido diante dos olhos deles. E eu sei também, não importa o que aconteça, nós nunca estaremos sozinhos nessa terra. Hashem é a nossa força, principalmente nos momentos de angústia. Tehillim, Salmos, capítulo 37, versículo 39. Adonai é o único que salva os justos. É sua força em tempos de tribulação. Irmãos, Exu está conosco. Exu está conosco. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada pela tecnologia será capaz de nos separar do amor de Deus, que procede mediante o Mashiach Yeshua, nosso Senhor. Nós ainda precisamos lutar contra algo que a família de Noah não precisou lutar. Nós precisamos lutar contra a divisão. Dúvidas provocam divisão. Isso pode ocorrer na nossa mente, no nosso coração, dependendo das nossas emoções. Para uma mesma situação, podemos ter posicionamentos bem diferentes, em momentos diferentes. Em nossa geração, o amor das pessoas tem se esfriado assustadoramente. Então, lutemos contra esse mal terrível. Nos desviemos do caminho do mal, para que esse mal não nos desvie do caminho de Hashem. Sejamos fortes, sejamos fortalecidos, encorajados e encorajadores, principalmente com relação a outras vidas. É tempo de nos prepararmos. E a palavra de Hashem é a única fonte com poder para não sermos enganados nem confundidos diante de tantas vozes que está ecoando neste momento sobre a terra. E lembre-se, nós não estamos sozinhos. O Senhor, o Todo-Poderoso, através de Yeshua, sempre agirá em nosso favor, em favor de todas as pessoas que temem do santo e glorioso nome dele. Levantem as suas cabeças para os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isto realmente é tudo que importa para cada um de nós. Então, Hazak, seja forte e seja fortalecido em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 9/11, teremos uma única Parashá número 3, Ler Lerá, saia. Inicia com um chamado de Hashem para Avram deixar a terra de origem e a casa de sua parentela, deixar sua posição de status e que viajasse para a terra que Hashem mostraria. Ele também não tinha muitos detalhes. Na chegada com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló na terra de Canaã e toda a sua comitiva, eles descobriram que a fome estava assolando aquela terra e por esta razão eles decidiram descer para o Egito. Avram supôs, pensou, imaginou que os egípcios
o mataria para ficar com Sarai, sua esposa. E teve uma ideia. Avraham teve uma ideia. Irmãos, não saia do lugar que Hashem definiu para você estar. Não saia. Ainda que você depare nesse lugar com a fome, não saia. Cuidado com as suas ideias. Não crie para você problemas que você não precisa ter. E o que o Senhor não tem para você passar. O Senhor não mandou Avram sair da casa da parentela? Mas Ele não mandou ele sair da terra da promessa. Se o Senhor tiver para você sair de onde você está, o Senhor vai falar com você. Medite no seu coração. Medite. Se você não consegue se sentir feliz onde o Senhor plantou a sua vida, por que você acredita que você seria feliz em outro lugar, fora da vontade do Senhor? Medita nisso. Eu não sou feliz aqui. O lugar que o Senhor te plantou, será que você vai ser feliz fora da vontade do Senhor? Será que você vai encontrar felicidade lá, nesse lugar? Medite. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça, mais uma vez, santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacó, louvado, engrandecido seja teu santo nome pelas tuas revelações, pelos teus ensinamentos, pelo teu falar. Nos ajude a compreender, entender, nos ajude a nos posicionar, nos ajude a nos prepararmos, fazer o que nós precisamos fazer, e esperar quando nós precisamos esperar, prontos pela volta do Mashiach, a nossa arca de proteção, diante de tudo que está ocorrendo nessa terra. E ainda que nós deparemos com a fome, estando no lugar que você separou para estar, que nós confiemos em Ti. Antes de nos movimentar, que nós busquemos saber do Senhor, saber o que fazer, porque o Senhor tem solução sim, para todas as questões, para todas as situações. Nos ajude, Pai, nos eleve dessas muitas águas que estão sendo derramadas sobre essa terra com um propósito, Pai, destruir essa população. Nos ajude. Isso não procede do Senhor. O Senhor não gostaria que fosse assim, Pai. Mas isso é resultado das nossas próprias más escolhas. E isso entristece muito o teu coração. Nos ajude a nos reposicionarmos a nossa vida diante do Senhor corretamente. Nos ajude a conhecer quem o Senhor é, o teu caráter, para não sermos enganados sobre o que vão falar do Senhor sem te conhecer. Nos ajude. Tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. É o que eu lhe peço. E obrigado. Tenha liberdade de ajustar a nossa vida. Nos corrigir para nos levantarmos com confiança no Senhor. Nos livra de toda e qualquer situação de depressão que se forma sobre essa terra na mente das pessoas como eu nunca vi na minha vida. Nunca imaginei que viria isso como está ocorrendo. Pessoas tementes do teu nome estão sendo assoladas. Nos ajude a nos mantermos de pé, a nos seguirmos em frente na tua direção, através do único caminho que o Senhor estabeleceu para nós, que é o Mashiach Yeshua. Nos ajude. Nós dependemos, carecemos do Senhor, B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja.